Desentendimento. Essas coisas são complicadas. Quando o Paulo Otávio disse maravilha olhando a paisagem pintada na parede do boteco com o nome e o telefone do pintor embaixo, o telefone com mais destaque do que tudo, quis dizer que a pintura era maravilhosamente kitsch, entende? E quando num daqueles impulsos de Paulo Otávio ele telefonou para o pintor, Amaury, e disse que queria uma pintura dele na parede do seu apartamento novo, estava pensando na sensação que a pintura causaria entre seus amigos na festa de inauguração do novo apartamento, combinando com o ventilador de teto em estilo filme dos anos 40 passado em Marrocos, que desencavara num ferro velho com anão de jardim tão horroroso, mas tão horroroso que era bonito. Todos dariam muita risada e diriam, coisas do Paulo Otávio. Agora, é preciso entender que quando o velho Amaury, que nunca ouviu a palavra kitsch, recebeu o telefonema e a encomenda, decidiu que tinha chegado a hora do seu reconhecimento e que uma pintura sua na parede não de um boteco, mas de um doutor, um homem educadíssimo, era a consagração, talvez o começo de uma nova carreira, já que ninguém mais queria pintura em botecos. E quando houve o encontro entre os dois, o velho Amaury usando gravata pela primeira vez desde o enterro da patroa e o Paulo Otávio de macacão abóbora, o Paulo Otávio começou a dizer que tipo de pintura queria, mas o Amaury o interrompeu com um gesto e disse, deixa comigo, doutor. Há dias não pensava em outra coisa a não ser naquela pintura, a mais importante da sua vida. Pediu para examinar a parede, tirou medidas e foi para casa fazer alguns esboços. Esboços, estranhou o Paulo Otávio, mas não disse nada. 2 dias depois, o Amaury chegou ao apartamento pronto para começar. Fique à vontade, a parede é sua, disse o Paulo Otávio, mas olhando com algum temor para os esboços que o Amaury trazia embaixo do braço e pensando, ai, ai, ai. E quando, dias depois, Paulo Otávio viu o que o Amaury estava fazendo na sua parede, bateu o pé e gritou que não era nada daquilo. Queria uma paisagem igual à do boteco. Mas o Amaury nem ouviu. Tão maravilhado estava com a própria obra, a Odisseia do Homem na Terra, desde os tempos bíblicos até a chegada na Lua, num estilo que combinava figurativismo e abstracionismo, tudo com muito simbolismo, pois certamente um doutor não ia querer na sua parede uma paisagem igual a de um boteco. Pare imediatamente! Mas o Amaury nem ouviu. E nos dias seguintes, indiferente aos apelos e às ameaças de Paulo Otávio, que inclusive tivera que atrasar o resto da decoração do apartamento enquanto a pintura não terminava, continuou trabalhando, convencido de que o doutor só estava nervoso porque ainda não entendera toda a concepção da obra. Finalmente, Paulo Otávio teve que tomar uma atitude drástica. Eu vou chamar a polícia! Que isso, doutor? Então pare, agora! Nenhuma pincelada a mais! Mas eu estou no recém-descobrimento da América. Agora! O Amaury assinou a pintura, botou o telefone, recebeu o pagamento combinado e se foi, deixando Paulo Otávio na dúvida. Mandava repintar a parede ou deixava como estava? Porque é preciso entender que assim como existe um ponto em que o mau gosto se transforma em kitsch e outro ainda mais difícil de definir em que o kitsch volta a ser mau gosto irredimível, existe um ponto delicadíssimo em que é impossível dizer se a invenção do pintor, ou no caso do dono da parede, era o mau gosto mesmo ou era sério e, portanto, irrecuperável pelo kitsch, entendeu? Seja como for, Paulo Otávio decidiu arriscar, deixando a parede como estava, e só respirou aliviado quando Vando, o primeiro a chegar na festa, começou a pular quando viu a pintura e a gritar maravilha, maravilha, querendo dizer, claro, que horror, mas no sentido de maravilha, maravilha, enfim, essas coisas são complicadas. Blefes. Ninguém conhece a alma humana melhor do que um jogador de pôquer. A sua e a do próximo. Numa mesa de pôquer, o homem chega ao pior e ao melhor de si mesmo e vai da euforia ao ódio numa rodada. Mas sempre como se nada estivesse acontecendo. Os americanos falam do poker face, a cara de quem consegue apostar tendo um Royal Straight Flush ou nada na mão com a mesma impassividade, embora a lava esteja turbilhonando dentro. Porque sabe que está rodeado de fingidos, o jogador de pôquer deve tentar distinguir quem tem jogo de quem não tem e está blefando por um tremor na pálpebra, por um tique na orelha, ou ultrapassando a fachada e mergulhando na alma do outro. Não se trata de adivinhar o caráter, não é uma questão de caráter. O blefe é um lance tão legítimo quanto qualquer outro no pôquer. Os puros são até melhores blefadores, pois só quem não tem culpa pode sustentar um poker face perfeito sob o escrutínio hostil da mesa. Há quem diga que ganhar com blefe supõe ganhar com boas cartas,
e que é no blefe que o pôquer deixa de ser um jogo de azar e, portanto, de acaso, e se torna um jogo de talento. Já fora do pôquer, o blefe perde sua respeitabilidade. É apenas sinônimo de engodo, geralmente aplicado a pessoas que não eram o que pareciam ou fingiam ser. A história dos presidentes do Brasil, desde Jânio, tem sido uma sucessão de blefes. Jango também foi um blefe na medida em que aparentava ter um poder que não tinha. O golpe de 64 foi um blefe para quem acreditou nele. Um blefe involuntário. Sarney não foi um blefe completo, porque ninguém esperava que ele fosse muito diferente. Collor foi um blefe deliberado que manteve a versão política do poker face, que é uma cara de pau sustentada mesmo sob a ameaça do ridículo. E chegamos à social-democracia brasileira no poder, que pode até estar agradando a muita gente, mas é outro blefe em relação às expectativas que criou e ao que podia ter sido. Ou talvez esse blefe tenha uma história antiga e a gente é que não tinha notado. A aliança. Essa é uma história exemplar, só não está muito claro qual é o exemplo. De qualquer jeito, mantenha-a longe das crianças. Também não tem nada a ver com a crise brasileira, o apartheid, a situação na América Central ou no Oriente Médio ou a grande aventura do homem sobre a Terra. Situa-se no terreno mais baixo das pequenas aflições da classe média. Enfim, aconteceu com um amigo meu. Fictício, claro. Ele estava voltando para casa como fazia com fidelidade rotineira todos os dias à mesma hora. Um homem dos seus 40 anos, naquela idade em que já sabe que nunca será o dono de um cassino em Samarkand com diamantes nos dentes, mas que ainda pode esperar algumas surpresas da vida, como ganhar na loto ou furar-lhe um pneu. Furou-lhe um pneu. Com dificuldade, ele encostou o carro no meio-fio e preparou-se para a batalha contra o macaco. Não dos grandes macacos que os desafiavam no jangal dos seus sonhos de infância, mas o macaco do seu carro tamanho médio, que provavelmente não funcionaria. Resignação e reticências. Conseguiu fazer o macaco funcionar. Ergueu o carro, trocou o pneu e já estava fechando o porta-malas quando a sua aliança escorregou pelo dedo sujo de óleo e caiu no chão. Ele deu um passo para pegar a aliança do asfalto, mas sem querer a chutou. A aliança bateu na roda de um carro que passava e voou para um bueiro, onde desapareceu diante dos seus olhos, nos quais ele custou a acreditar. Limpou as mãos o melhor que pôde, entrou no carro e seguiu para casa. Começou a pensar no que diria para a mulher. Imaginou a cena. Ele entrando em casa e respondendo as perguntas da mulher antes de ela fazê-las. Você não sabe o que me aconteceu. O quê? Uma coisa incrível. O quê? Contando, ninguém acredita. Conta! Você não nota nada de diferente em mim? Não tá faltando nada? Não. Olha, e ele mostraria o dedo da aliança sem a aliança. O que aconteceu? E ele contaria. Tudo, exatamente como acontecera. O macaco, o óleo, a aliança no asfalto, o chute involuntário e a aliança voando pro bueiro e desaparecendo. Que coisa! Não é difícil de acreditar? Não, é perfeitamente possível. Pois é, eu... Seu cretino! Meu bem... Está me achando com cara de boba, de palhaça? Eu sei o que aconteceu com essa aliança. Você tirou do dedo pra namorar. É ou não é? Pra fazer um programa. Cheguei em casa a esta hora e ainda tem a cara de pau de inventar uma história em que só um imbecil acreditaria. Mas, meu bem... Eu sei onde está essa aliança. Perdida no tapete felpudo de algum motel. Dentro do ralo de alguma banheira redonda. Seu sem vergonha! E ela sairia de casa com as crianças sem querer ouvir explicações. Ele chegou em casa sem dizer nada. Por que o atraso? Muito trânsito. Por que essa cara? Nada, nada. E finalmente... Que fim levou a sua aliança? Tirei pra namorar, fazer um programa, né? E perdi no motel. Pronto, não tenho desculpa. Se você quiser encerrar nosso casamento agora, eu vou compreender. Ela fez cara de choro, depois correu para o quarto e bateu com a porta. 10 minutos depois, reapareceu. Disse que aquilo significava uma crise no casamento deles, mas que eles, com bom senso, a venceriam. O mais importante é que você não mentiu pra mim. E foi tratado o jantar. Os moralistas. Você pensou bem no que você vai fazer, Paulo? Pensei. Já tô decidido. Agora eu não volto mais atrás. Olha lá, hein, rapaz. Paulo está ao mesmo tempo comovido e surpreso com os 3 amigos. Assim que souberam do seu divórcio iminente, correram para visitá-lo no hotel. A solidariedade lhe faz bem. Mas não entende aquela insistência deles em dissuadi-lo. Afinal, todos sabiam que ele não se acertava com a mulher. Pensa um pouco mais, Paulo. Reflita.
Essas decisões súbitas. Mas que súbitas. Estamos praticamente separados há 1 ano. Dê outra chance ao seu casamento, Paulo. A Margarida é uma ótima mulher. Peraí. Pera um pouquinho. Você mesmo deixou de frequentar nossa casa por causa da Margarida, depois que ela chamou vocês de bêbados e expulsou todo mundo. E fez muito bem. Nós estávamos bêbados e tínhamos que ser expulsos. Outra coisa, Paulo. O divórcio. Sei lá. Eu não entendo mais nada. Você sempre defendeu o divórcio? É, mas quando acontece com um amigo... Olha, Paulo, eu não sou moralista, mas acho a família uma coisa importantíssima. Acho que a família merece qualquer sacrifício. Pensa nas crianças, Paulo, no trauma. Mas nós não temos filhos. Nos filhos dos outros, então, no mau exemplo. Mas isso é um absurdo. Vocês estão falando como se fosse o fim do mundo. Hoje o divórcio é uma coisa comum. Não vai mudar nada. Como não muda nada? Muda tudo. Você não sabe o que tá dizendo, Paulo. Muda tudo. Ah, muda o quê? Bom, pra começar, você não vai poder mais frequentar nossas casas. As mulheres não vão tolerar. Você se transformará num pária social, Paulo. O quê? Fora de brincadeira, um reprobo. Puxa, eu nunca pensei que vocês... Pense bem, Paulo. Dê tempo ao tempo. Deixa pra decidir depois. Passado o verão. Reflita, Paulo. É uma decisão seríssima. Deixe pra mais tarde. Tá bem. Se vocês insistem... Na saída, os 3 amigos conversam. Será que ele se convenceu? Acho que sim. Pelo menos vai adiar. E nos solteiros contra casados da praia esse ano ainda teremos ele no gol. Também que ideia dele. Largar o gol dos casados logo agora, em cima da hora? Quando não dava mais pra arranjar substituto? Os casados nunca terão um goleiro como ele. Se insistirmos bastante, ele desiste definitivamente do divórcio. Vai aguentar a Margarida pelo resto da vida. Pelo time dos casados, qualquer sacrifício serve. Diz uma coisa. Como divorciado, ele podia jogar no time dos solteiros? Podia. Impensável. Outra coisa. O quê? Não é reprobo, é réprobo. Acento no é. Mas funcionou. Não funcionou?